Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a verdadeira história do Brasil. É um vídeo de perguntas e respostas, tá? E você vai conhecer um pouco da história brasileira, principalmente da era pré-diluviana. O Brasil não tem só seus 500 anos, mas tem mais de 6 mil anos aí, tá bom? Então hoje nós vamos debater um pouco sobre esse assunto. Foi até pergunta do Cleiton, tá? Eu vou falar sobre ela, que envolve Salomão, envolve Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama. Você vai entender um pouco mais sobre o assunto, tá? Lembrando para você deixar o seu like, é a semeadura do canal, tá? Para que esse vídeo chegue mais pessoas. Peço para você poder se inscrever, se não é inscrito, para você poder acompanhar esse trabalho. E se quiser remover as amarras do sistema e obter o meu contato pessoal, tem um link aí na descrição, tá bom? O Cleiton ele fez a seguinte pergunta: Humberto, é verdade que Salomão comprou ouro no Brasil? Uma pergunta. E São Tomé esteve aqui no Brasil? Por favor, me responda. Abraço, sempre assistindo os seus vídeos. Então vamos lá. Primeira pergunta, vamos responder sobre São Tomé, tá? Por que existe São Tomé das Letras? Por que, por exemplo, no Nordeste tem a Pedra de São Tomé, né? Então, assim, não é à toa que deram esses nomes, tá? O apóstolo Tomé, tá? Que conviveu com Cristo, ele veio evangelizar o Brasil. A história oficial fala que ele foi direto para a Índia, foi perseguido na Índia e veio a óbito na Índia. Porém, nós temos registros que ele esteve no Brasil também. E quem está à frente dessas pesquisas, ou esteve à frente dessas pesquisas, porque são pesquisas bem antigas, tá? É o Gustavo Barroso e a Francisca Castro, tá? Ambos escreveram livros profundos sobre isso. Por exemplo, o livro Brasilidades, da Francisca Castro, é difícil você encontrar ele hoje, porque é um livro de 1940, bem antigo. Ela conta que ela fez um estudo com relação aos índios no Brasil, Guarujás, os índios tupis, tupinambás, os cariris. Então fizeram vários estudos e percebeu que a língua dos índios era semelhante à língua hebraica. E existia resquícios dos fenícios no Brasil, resquícios dos vikings, resquícios dos chineses. E aí começou-se essa teoria de o que aconteceu no Brasil, de tantas evidências arqueológicas de lugares distantes, né? Inclusive o nome Brasil, tá? Tirando o R, Basil, é o nome que foi dado ao conselheiro do rei Davi, tá? Que veio buscar o famoso pau de ferro brasileiro, que é uma árvore, pau-brasil, cuja a sua seiva, seu núcleo é vermelho, uma madeira muito resistente que aparentemente só tem no Brasil. Então fizeram explorações para buscar madeira, que isso aqui não é nem uma história alternativa, mas sim uma história oficial. Então nós temos o conselheiro de Davi com o nome Basil, que isso traz referências ao nosso país. Nós temos aqui Salomão e as suas buscas incansáveis por ouro. Ele foi o homem até os dias de hoje mais rico que Jeff, esqueci o nome, Jeff Bezos, Bill Gates, todos esses aí. Ele acumulou riquezas incontáveis, toneladas e toneladas de ouro, impossível do homem imaginar a sua grandeza e a sua riqueza. E muito dela foi explorada no Brasil, tá bom? Nós tivemos Salomão no Brasil, não ele necessariamente no Brasil, mas extraindo riquezas do Brasil. Tivemos o conselheiro do rei Davi trazendo as madeiras do Brasil para a construção do templo, tá? Tudo isso no livro de Brasilidades. Os índios, a grande maioria dos índios, tupis, tupinambás, guarujás, cariris, todos eles falando hebraico, a palavra, esqueci o nome da palavra, eu vou lembrar as semelhanças aqui, Aba, tá? Sendo pai, entre outras. São índios monoteístas, os índios brasileiros são monoteístas, eles têm a crença no único Deus, tá? Então nós tivemos a influência, num período aí, Salomão, mais ou menos, tá? Eu posso estar errado aqui, mas num chutômetro, Salomão, mais ou menos, a idade é mais ou menos 3 mil anos atrás, quando Salomão esteve vivo, 3 mil anos atrás. Então você tem aí praticamente ele vindo no Brasil. Só que o local não chamava Brasil e também não chamava Terra Santa Cruz, tá? Era outro nome. Davi, né, nomeou o país naquela época de outro nome.
como Pau de Ferro, mas ninguém interessava em nomear esse canto aqui, porque muitos acreditavam no passado que o Brasil não era um continente, mas sim uma ilha. Então temos essa pequena evidência aí. Há mais ou menos 3.000 anos atrás, Davi e Salomão estiveram no Brasil. Essas referências foram sologravadas, tá, em hieroglifos antigos que temos por aí. Por exemplo, no livro Brasilidades fala sobre isso. Gustavo Barroso tem estudos sobre isso. Então a história do Brasil é muito mais profunda. Nós temos aí praticamente 3.000 anos que eles vieram para cá. Nós temos resquícios de viking, resquícios de hieroglifos chineses, que, né, eventualmente esses povos também tiveram por aqui em alguma extração de algum tipo de riqueza, mas de forma leve e sutil, tá? Alguns resquícios, nada muito agravante, tá? E depois, logo disso, no período da vinda de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo, lá para o ano de 33, 30, 35, tá? Mais ou menos nessa data, depois de Cristo, nós tivemos, né, a evangelização do Ocidente, os apóstolos pregando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e nós tivemos Tomé, tá, que é conhecido pela Igreja Católica como São Tomé, tá, que veio, né, ao Brasil. Ele, antes dele partir para a Índia, ele veio evangelizar o Brasil. A história que é contada pelos índios tupis e guarujás é que existe um homem, há mais ou menos 2.000 anos atrás, mais ou menos, tá, que era branco, tinha mais ou menos 1,60 m, e a coloração do índio, uma cor mais ou menos de madeira mais escura quando é envernizada, é uma cor de barro mais escura. A cor branca não é uma cor típica brasileira. E esse cara, ele veio vestido, né? E ele era um cara com cabelos brancos, né? Aparência magra e, né, com um tipo de cajado na mão dele lá caminhando. Ele veio ao Brasil para fazer a evangelização. Os índios contam que naquela época os índios eram canibais. Por exemplo, as tribos antigas eram canibais e eles acreditavam em múltiplos deuses, né? Tinham deuses de adoração para todo momento. E aí, a partir do momento de evangelização de Tomé, que foi conhecido pelos índios como Pai Kumá, que curou, fez milagres, ensinou o caminho da verdade e a vida, os índios passaram a acreditar no único Deus, tá? Acreditar no único e verdadeiro Deus, e tiveram aí algumas crenças. Nós temos índios que comemoravam no passado as festas judaicas, tá? Mas são laços perdidos do passado. Muitos defendem a hipótese do que o Brasil é a terra prometida, que o Brasil é o verdadeiro Israel, mas de fato não se trata do Brasil em si, porque o mundo a cada 500 anos, é só você pegar o mapa de Urbano Monte, as coisas mudam drasticamente. Você pode ler Eclesiastes 1:4, geração vem, geração vai, mas a terra permanece eterna, né? Não é uma afirmação 100% verdadeira, mas é mais ou menos isso aí que a gente está vivendo hoje. Então, a cada 400, 500 anos, a Terra tem um remodelamento aí inacreditável. A gente chama isso de cataclismos cíclicos, nós não entendemos o que de fato é isso, mas é só você pegar os mapas de Urbano Monte e você vai ver que a Terra do passado, os mapas mesmos de Mercator do passado, do ano de 1580, totalmente diferente dos mapas de hoje. Você vê, por exemplo, a África do lado do Brasil há 500 anos, não tem a menor ideia de como é que isso é possível. Então você vê que a Terra vai mudando muito. Ela muda muito mediante alguma catástrofe. Porque a história oficial brasileira, que está prescrita no livro História de Colonização dos Portugueses no Brasil, não é um livro fácil de achar. Esse livro está disponível no Senado brasileiro, não é disponível ao público. Prova e comprova que existiam cataclismas que alteravam essas coisas, tá? Então o que acontece? Nós tivemos o Brasil com várias interferências, né? Interferências no ano 3000, interferências no ano há 2.000 anos atrás. Então assim, o Brasil ele vai sofrendo interferências. E não se sabe de fato qual é o nome desse continente todo, porque ninguém sabia a extensão do Brasil. O Brasil ele é uma extensão, vamos dizer assim, continental. Você tem Chile, Argentina, você tem, vamos dizer assim, o México integrado ao Brasil. Tem vários países que fazem parte do único continente. E nós temos esse continente como terra incógnita. Tá? Pelo mapa de Urbano Monte, outras pessoas, terra incógnita. Os caras não tinham nome para esse negócio aqui. E aí começaram as divisões, Argentina, Chile, mas os índios começaram a chamar o Brasil, sem saber as extensões limitantes do Brasil, porque existe a história do Pai Kumá até mesmo na Argentina e no Chile. Há até mesmo resquícios dos maias de Pai Kumá nos maias também. Então o que acontece? Nós temos o continente brasileiro, que os índios não entendiam aonde que ficavam as divisas, é também um lugar imenso como esse. Nós tivemos a história do Pai Kumá, que veio evangelizar os índios. E aí nós temos, por isso que tem o nome São Tomé das Letras, em homenagem a isso. E também temos no Nordeste a Pedra de Tomé, que tem uma pegada
numa gruta de Tomé, que dizem que ele, quando estava fugindo dos índios rebeldes, que não aceitavam a palavra de Cristo ali, ele pisou na pedra, o mar abriu o meio, e dali foi direto para a Índia. Como? Super velocidade, o que foi? Não faço ideia, não temos esse registro. O registro dos índios para nisso. Pisou na pedra, abriu o mar ao meio e foi direto para a Índia. Como? Não sabemos, né? É o que é contado, história de pai com mar. E o Brasil foi conhecido como Terra Santa Cruz, porque diz que o símbolo de Cristo, muitas pessoas falam, mas simbologia é algo pagão. Sim, concordo com você, você começar a adorar imagens é algo pagão. Agora, a maneira que os índios lembravam de Cristo era através do sinal da cruz. Não só da cruz, como no passado era o sinal, tá, do mais. Você sabe o símbolo mais? Era o sinal antigo da representação de Cristo. Depois foi mudando com o tempo. Então eles fizeram esses sinais de cruz, entre outros, como referência a lembrar da vinda de Pai Kumar, também do Evangelho de Cristo que foi pregado. Quando Pedro Álvares Cabral estava indo para descobrir o Brasil, na verdade não estava descobrindo, Vasco da Gama já conhecia isso aqui há muito tempo, mas quando Pedro Álvares Cabral começou a oficializar isso aqui como Brasil, porque até então era Terra Santa Cruz, começou-se a oficializar isso daqui, nós tivemos aí o começo da vinda dos portugueses para o Brasil, tá? E com isso, todo tipo de exploração que você pode imaginar, ouro, riquezas indo para Portugal, tá? Muitos dizem que os índios contribuíram com isso, né? Que eles trocavam espelhos, trocavam riqueza. Não, os índios não aceitavam ser escravos, tiveram que importar escravos da Europa para cá. Isso era o passado, isso era a história do ano de 1580, 1560, tá? E aí tiveram um conselho, segundo Gustavo Barroso, um conselho no ano de 1582, mais ou menos, para definir o nome do Brasil, que era a Terra Santa Cruz. E naquela época, o nome Basil, pelo menos naquela época, no passado não era. No passado o nome Basil era conselheiro do rei Davi, né? Mas no passado Basil era o nome de um demônio. E aí eles optaram por colocar esse nome no Brasil. Inclusive o nome Basil, né, veio de uma ilha chamada Rai Brasil, que era uma ilha que ficava no meio termo entre a Europa e o Brasil. Essa ilha era uma ilha misteriosa que diziam-se ter riquezas incontáveis. E muitas vezes uma parcela da riqueza de Salomão. Então muitos navegantes começaram na busca de Rai Brasil, para tentar encontrar essa ilha misteriosa, que uma hora aparecia, uma hora não aparecia, era difícil de encontrar, mas aquele que chegasse naquela ilha conseguiria obter riquezas. Difícil foram as pessoas que saíram de lá com vida, mas os que saíram falaram e contaram a história, que ficaram multimilionários com aquilo ali. Então foi uma busca incansável pela ilha chamada Rai Brasil. O fato dela ser Rai Brasil é porque é uma ilha amaldiçoada, o nome de um demônio, Brasil. Rai Brasil, essa é uma ilha amaldiçoada. É aquelas ilhas que você vê em filmes, né? Isso pelo menos no ano de 2000 tinha muito filme de ilhas amaldiçoadas, que os caras iam para essas ilhas, encontravam tesouros submersos, mas tinham muitos problemas dessas ilhas. Então o Brasil era o nome de maldição no passado. E aí simplesmente eles colocaram o nome do Brasil, né, a Terra Santa Cruz, como Brasil, para poder tirar da frontline aquela ilha. Essa ilha continua existindo ainda, só que com o remodelamento dos continentes, através dos cataclismas cíclicos, essa ilha foi lá para longe, foi lá para a Austrália, para algum outro canto desconhecido, que você já não encontra mais ela próximo do Brasil, mas ela era de passagem da Europa para o Brasil, você passava próximo a ela. E aí acabou ficando o nome Brasil continente, né? E não mais aquela ilha que era amaldiçoada, por isso que tinha nome de demônio. Mas também, a outra hora, o nome Brasil também era representado como o conselheiro de Davi. Então uma hora, 3.000 anos atrás é conselheiro, outra hora mais ou menos 1.000 anos depois torna nome de maldição. Então esses nomes eles não importam tanto, porque eles sempre vão sendo alterados ali, tá? Mas essa é a história do teu país, né? Você encontra num documentário, em vários livros, são 6 livros ao todo, chamado História Secreta do Brasil, que conta toda a trajetória do Brasil. Você tem um livro que é disponível hoje ao público do Senado, que é História de Colonização dos Portugueses no Brasil, um livro muito interessante com mais de 2.000 páginas, que é um descritivo, um diário de bordo do ano de 1500, que você vai ver sereias, vai ver seres, mapas inacreditáveis, e que era parte da nossa história do passado, tá? Então assim, você vai coletando informações e vai entendendo que a história de Tomé aqui, tá? Pai Kumar, era a história que os índios tinham no passado. Ele perguntou se Salomão comprou ouro do Brasil. Não, Salomão não comprou ouro, ele veio explorar o ouro, ele não comprou ouro de índio, tá bom? Os índios não tinham essa história de comprar ouro. Nós temos a história da cidade de Zé,
da cidade de Ouro, que ficava no Amazonas. Inclusive as mulheres chamadas Amazonas eram as esposas dos anjos caídos, que era uma cidade de ouro, de grande tecnologia, que foi submersa aí a grandes cataclismas cíclicos, tá? Mas é uma história bem vaga, bem sem grandes... eu acredito que possa em parte ser verdade, mas hoje em dia nós temos poucas evidências sobre essa cidade de ouro da Amazonas, tá? Tiveram pesquisas sobre a Amazonas no passado, mas era a história que os povos antepassados contavam, tá? Então essas referências é o quê? Francisca Castro, Gustavo Barroso, o livro de História e Colonização Portuguesa do Brasil, presente Pedro Alves Cabral, Vasco da Gama. É um livro com vários diários de bordo de outros navegantes. Nós temos aqui Marco Polo, por exemplo, lá participando desse livro também, que são relatos diários de bordo de navegantes aí, tá bom? Então eu espero que com esse vídeo, um breve resumo da história do Brasil, você entenda que o Brasil ele foi colonizado não só por portugueses, mas teve a parte hebraica, teve parte dos fenícios, teve uma série de colonização e com grandes cataclismas que vieram acontecer com o mundo. Difícil é você saber a origem e a profundidade do Brasil. Você pode considerar o Brasil como o berço da civilização, porque ele fazia parte da antiga Pangeia, mas o que nós sabemos é que o Brasil é muito mais antigo do que nos é contado. Porém, né, viviam-se tribos aqui, inclusive a tribo de Jacó é dito que veio para o Brasil, mas são contos e contos e contos, tá? Então, assim, se você quiser se aprofundar nesse assunto, é para procurar em Biblioteca Nacional, não na internet, que é difícil você encontrar essas evidências, tá? Eu espero ter ajudado vocês, tá? Com a Terra Santa Cruz. Salomão veio extrair, não comprar, e Tomé, né, com uma pergunta do rapaz aí, ele foi conhecido como Pai Kumá no Brasil, tá? Que veio ensinar o Evangelho de Cristo, da vida nos céus e o arrependimento, tá bom? E depois disso partiu para a Índia. Bom, se você quer que eu responda alguma pergunta, comente aqui nos comentários, deixe o seu like, tá? Para semeadora do canal, e se inscreva no canal para você poder acompanhar esse projeto. Se quiser remover as amarras do sistema e, né, obter o meu contato pessoal, tem um link aí na descrição. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!